Meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C, que alegria tê-los novamente aqui na nossa sala de aula virtual. E agora vamos iniciar a nossa aula de leitura dessa semana, crianças. Então, vocês devem lembrar muito bem que nós iniciamos na semana atrasada a leitura desse livro super divertido que tem como título O Menino que Quebrou o Tempo. Lembram, crianças? Na semana atrasada, nós iniciamos a leitura desse livro. Semana passada, nós concluímos a leitura, inclusive foi com tarefa de casa, a atividade complementar, que na nossa aula de agora, nós vamos realizar a correção dessa atividade complementar, que foram várias perguntas exatamente sobre essa história super animada, super divertida, do menino que quebrou o tempo. Então, crianças, vejam só, já vou apresentar aqui para vocês a nossa agenda de hoje, vejam só. Vejam só o livro, O Menino que Quebrou o Tempo. Para a sala, nós realizaremos a correção da atividade complementar e para casa nós teremos joguinhos online, onde ao final da aula eu vou apresentar o site de cada joguinho desse. Ok, meus amores? Então, de olho aqui na telinha, já estejam aí com a atividade complementar em mãos. E vamos começar agora. Na verdade, crianças, antes de nós realizarmos a correção, vamos lembrar um pouquinho sobre essa história super animada? Então, nós descobrimos o nome desse menino. Qual era? Pedro Paulo. Nós descobrimos que o menino que quebrou o tempo foi o Pedro Paulo. A história inicia com a cena da oficina do senhor Manemota, que nós descobrimos que era o relojoeiro da cidade. Ele também colecionava vários objetos antigos, diferentes. Ele não só consertava os relógios, mas ele consertava também vários tipos de objetos, eletrodomésticos, brinquedos, enfim, ele era bem conhecido na cidade. Crianças, e nesse dia, o Pedro Paulo, vocês lembram que ele foi conhecer a casa do senhor Manemota. Ele ficou super encantado com todos aqueles objetos, com todos aqueles brinquedos, aqueles objetos antigos que o senhor Manemota colecionava. Então, ele estava andando bem devagar na casa, porque o senhor Manemota estava dormindo. Então, ele ficou muito encantado, até que ele deparou-se com uma grande ampulheta, aquele tipo de um tipo de relógio que eles utilizavam diferente, chamado ampulheta, para cronometrar o tempo. Então era um objeto antigo que cronometrava o tempo. Então ele ficou tão encantado com aquela ampulheta, ele pegou a ampulheta pelas mãos, até que o que foi que aconteceu? Apareceu quem? Lembra? Vocês lembram, crianças, quem apareceu? A Maria Fulô, que era a velha guardiã do senhor Manemota. Era uma sapa velha, feia, né? Então, assim, ela era gorda. Então, o que foi que aconteceu? Lembram? O Pedro Paulo tomou um susto com aquela sapa bem gorda, bem feia na frente dele. E ele, o que foi que aconteceu? Ele deixou cair a ampulheta das suas mãos. E a ampulheta quebrou. E o que foi que aconteceu? Vocês lembram depois que a ampulheta quebrou? O tempo, os relógios, na verdade, pararam em toda a cidade. Todos os relógios da cidade pararam exatamente em 10 para as 5, lembram? Então, o menino voltou para casa
E ele percebeu que o relógio da sua casa também estava parado em 10 para as 5. E todas as outras pessoas da cidade perceberam, o prefeito, o vice-prefeito, a secretária do vice-prefeito. Todas as pessoas ficaram agitadas, por quê? Porque já estava anoitecendo e os relógios não passavam de 10 para as 5. E todos começaram a estranhar, e foi aquele tumulto todo. Todas as pessoas foram para a praça da cidade, até que elas descobriram o que, crianças? Elas descobriram que no céu existiam estrelas. As pessoas estavam tão corridas com o tempo, estavam tão atarefadas com o tempo corrido, que as pessoas não conversavam mais entre si, as pessoas não sabiam quem eram seus vizinhos, as pessoas tinham esquecido até o que eram as estrelas. Vejam só, crianças, como estava sério a situação. Então, até que a história finalizou, com muita alegria, as pessoas dançando, as pessoas cantando na praça, as pessoas se alegrando, conversando umas com as outras. O senhor Manemota acordou. Então, meus amores, vocês lembram? Ele acordou com o quê? Com o canto do galo. Exatamente. E todos ficaram muito felizes. Então, meus amores, vamos agora iniciar de fato a correção da atividade complementar. Primeira questão: observe a capa do livro. Em seguida, responda corretamente. Letra A, o título do livro, e a letra B, autor e editor. Então, vamos voltar aqui para a capa. Vejam só, crianças, que o título do livro é O Menino que Quebrou o Tempo. Quem é o autor? A pessoa que escreveu esse livro foi, vejam só, tem o nome do autor em cima do título, na parte de cima do título. José Maviael Monteiro. E o nome da editora tem na parte de baixo, no canto direito, Editora Scipione. Então, crianças, estão aí as respostas. Letra A, o título do livro é O Menino que Quebrou o Tempo. E letra B, autor José Maviael Monteiro e editora Scipione. Agora vamos para a questão 2. Escreva o nome de 4 personagens pertencentes à história. Muito fácil. Nós temos o Pedro Paulo, o Mané Mota, a Maria Fulô e a mãe de Pedro Paulo. Temos aí 4 personagens pertencentes a essa história. Questão 3. Quem era Mané Mota? Por que a sua casa era considerada encantada? Crianças, Mané Mota era quem? O relojoeiro da cidade. Além de relojoeiro, ele era também colecionador. E por que a sua casa era considerada encantada? Porque ele colecionava vários tipos de objetos. Objetos antigos, objetos que realmente chamavam a atenção. Então, por isso que as pessoas consideravam a sua casa encantada, porque além de ter objetos que ele colecionava, também tinham outros tipos de objetos que ele consertava. Então, aquela casa parecia mais uma casa encantada. Agora, vamos para a questão 4. Qual o horário exato o velho Mané Mota após o cochilo diário? Resposta: exatamente às 5 horas. Era o horário exato que o velho Mané Mota acordava após o seu cochilo diário. Exatamente às 5 horas. Questão 5. Quem era a temível Maria Fulô? Muito fácil. Era a velha guardiã do Mané Mota, uma sapa feia e gorda, animal de estimação do velho.
Então, na história tem exatamente essa informação sobre a Maria Fulô. Lembram que até o Pedro Paulo se assustou com ela? Então, vamos para a questão 6. O que Pedro Paulo deixou cair de suas mãos na casa do Mané Mota? A ampulheta, crianças. Então, ele deixou cair a ampulheta, um objeto realmente que ele colecionava, um objeto antigo, onde era cronometrado o tempo. Então, foi a ampulheta, lembram? Questão 7. O que aconteceu com todos os relógios da cidade? Todos os relógios ficaram marcando 10 para as 5 em toda a cidade. Vamos para a questão 8. Quantas vezes o prefeito da cidade consultou o relógio? Crianças, tem uma parte no livro que exatamente tem registrado que o prefeito consultou o relógio na página 15. Tem assim: o prefeito da cidade, vendo que o céu escurecia cada vez mais, consultou o relógio pela 20ª vez. Então, quantas vezes o prefeito da cidade consultou o relógio? 20 vezes. Então, meus amores, 20 vezes. Questão 9. O que falou a secretária do prefeito após invadir o seu gabinete sem pedir licença? Em seguida, o que o prefeito respondeu? Então, a fala da secretária do prefeito foi: Senhor prefeito, não aguento mais. De todas as partes telefonam reclamando que o tempo parou às 10 para as 5. Pedem providências. Então, vejam só, crianças, que esse primeiro retângulo aí é exatamente a resposta da fala da secretária do prefeito. E em seguida o prefeito respondeu como? Que providências posso tomar? Relógios não falham. Então, estão aí as falas. A primeira fala é da secretária do prefeito e a segunda fala do prefeito respondendo à sua secretária. Agora vamos para a questão 10. Quais eram as características físicas do vice-prefeito, crianças? Baixinho e gorducho, conforme a história está lá registrado, baixinho e gorducho. Questão 11. Assim que deixou o prédio da prefeitura, o vice-prefeito encontrou o diretor do colégio municipal, que vinha correndo, muito transtornado, pois os estudantes decidiram fazer greve de aulas. De que forma foi essa greve? Essa greve, crianças, foi em forma de passeata. E o que os estudantes fizeram na rua em frente à prefeitura? Lembram? Os estudantes carregaram cartazes, faixas e bandeiras. Crianças, questão 12. Que lenda havia na cidade? Vocês lembram? Quem leu a história lembra assim: existia uma lenda na cidade. Qual era essa lenda? A lenda era que no dia em que o seu Mané Mota acordasse antes das 5 horas, ele morreria imediatamente. Por isso, crianças, que as pessoas estavam com medo de acordar o senhor Mané Mota. Por quê? Porque os relógios da cidade estavam marcando 10 para as 5, ou seja, 10 minutos antes das 5. Então, todas as pessoas ficaram com medo de acordá-lo. Questão 13. Um silêncio imenso, cinzento, tomou conta da multidão. Tristemente, todos baixaram os olhos, pois não conseguiram consertar o tempo. Mas, de repente,
o silêncio foi quebrado. Quem mudou essa situação? Lembra, crianças, quando as pessoas foram para a praça? Elas estavam tristes, elas não sabiam mais o que fazer, elas não conseguiram consertar o tempo, o silêncio tomou conta, mas na verdade o silêncio foi quebrado por quem? Pelas crianças. As crianças começaram a se agitar, começaram a brincar, a correr, então o silêncio foi quebrado pelas crianças. Questão 14. Com os relógios parados, as pessoas perceberam quanto tempo perderam e agora parecia que sobrava tempo. A alegria contagiou também os adultos que começaram a apreciar o céu e viram várias luzes brilhando. Que luzes eram essas? O que eles descobriram no céu que haviam esquecido? Lembram, crianças? Essas luzes eram as estrelas. Questão 15. E toda a multidão explodiu cantando que tipo de música? Na história tem lá. Toda a multidão explodiu cantando a famosa marchinha da Estrela d'Alva. Então, todos ficaram animados cantando essa famosa marchinha da Estrela d'Alva. Agora, questão 16. A cidade inteira, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos deram-se as mãos. O que eles fizeram de mãos dadas? O que estavam celebrando, vocês lembram? As pessoas fizeram uma imensa serenata de mãos dadas. Estavam celebrando o quê? A amizade, o amor, a liberdade e a vida. Por quê? Porque eles tinham esquecido. Eles tinham deixado o tempo tomar conta de toda a vida deles. Eles não estavam mais tirando tempo para as amizades, para a liberdade, para viver. Então, por isso que eles começaram a cantar uma imensa serenata de mãos dadas e começaram a celebrar. Questão 17. Durante toda a noite, a cidade estava em festa. E quando a estrela d'alva estava bem clara e brilhante, ouviu-se um canto mais forte. Um canto que se destacou de todas as canções. Sobre esse acontecimento, responda. Letra A. Quem cantou? Que canto foi esse, crianças? Foi o galo. O galo cantou. Letra B. Como foi esse canto? Como foi o canto do galo? Cocorococó. E o que esse galo anunciava? Ele anunciava o nascer do sol. Então, crianças, vejam só, o galo cantou, anunciando o nascer do sol. E quem foi que acordou com o canto desse galo? Lembram? Foi o seu Mané Mota. Ele acordou com o canto do galo. Ninguém teve coragem de acordar o seu Mané Mota, mas ele acordou com o canto do galo. Questão 19. No final da história, todos conferiram um relógio. Que horas estava marcando? 5 horas da manhã. Então, isso significava o quê? Que tudo tinha voltado ao normal. Os ponteiros agora já estavam funcionando normalmente em todos os relógios da cidade. Não eram mais 10 para as 5. Agora já estavam marcando 5 horas. Questão 20. O que você aprendeu com essa história?
Crianças, essa resposta ela é pessoal. Cada um pode responder da sua maneira, com as suas próprias palavras. Mas eu coloquei aqui a minha opinião. Nós podemos aprender com essa história o quê? Que nós temos hora para tudo. Basta nos organizarmos. Então, nós temos horas, se nós nos organizarmos com o nosso tempo, nós podemos viver. Nós não devemos deixar o tempo consumir a nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu com as pessoas dessa história. As pessoas estavam tão atarefadas, as pessoas estavam tão consumidas pelo tempo, que esqueceram dos amigos, esqueceram dos familiares, esqueceram dos vizinhos, esqueceram de passear, esqueceram de ir na praça da cidade, esqueceram até das estrelas no céu. Esqueceram de cantar, esqueceram de aproveitar a vida. Então, crianças, isso está errado. Nós devemos aproveitar o tempo da melhor forma. Nós devemos saber viver a nossa vida com alegria e devemos nós devemos fazer o quê? De forma organizada. Se nós organizarmos o nosso tempo, nós conseguimos fazer tudo. Tudo tem o seu tempo. Nós temos tempo para estudar, tempo para brincar, tempo para comer, tempo para passear, viajar, enfim, crianças, tempo para ficar com os nossos familiares, tempo para os amigos, tempo para trabalhar, quem trabalha. Então, crianças, se nós nos organizarmos, nós podemos aproveitar cada situação dessa. Então, foi uma grande lição essa história do menino que quebrou o tempo, uma história muito divertida, uma história muito especial e que nós aprendemos uma lição de vida. Então, meus amores, nós encerramos por aqui. Vejam só os joguinhos online. Eu estou apresentando para vocês 2 sites. O primeiro joguinho, Pares Perfeitos, e o segundo joguinho dos piratas. Então, estão aí os sites e vocês podem aproveitar depois, brinquem bastante, aproveitem bastante, se divirtam aí com esses joguinhos. E até a próxima aula, crianças. Quero deixar aqui o meu grande beijo virtual. Fiquem bem e até a próxima aula.